Existe um lugar onde as lendas não morrem. Elas apenas esperam, silenciosas como a pedra, pacientes como o tempo. Esta é a história de um menino que não tinha nada, e de uma criatura que não deveria existir. Uma jornada sobre solidão, dor e o tipo de amor que transcende a própria natureza. Se você procura histórias que tocam a alma, que exploram o lado sombrio e belo da existência, você está no lugar certo. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui você encontrará narrativas que vão além do comum. Histórias de criaturas esquecidas, de magia antiga e de corações partidos que encontram a cura nos lugares mais improváveis. Prepare-se! Esta é a história de Elian, e do guardião que mudou tudo. A chuva caía sem piedade sobre o orfanato de Cinzas Altas, uma construção medieval que mais parecia uma prisão do que um lar. Elian pressionava o rosto contra a janela fria, observando as gotas deslizarem pelo vidro embaçado, cada uma como uma lágrima que ele já não conseguia mais derramar. Aos 12 anos, o menino havia aprendido que chorar não mudava nada. Não trazia sua mãe de volta. Não fazia a senhora Corvina tratá-lo com menos crueldade. Não preenchia o vazio que crescia dentro dele como uma ferida que nunca cicatrizava. O orfanato abrigava 23 crianças, mas Elian era o mais invisível de todas. Não por escolha, mas por necessidade. Havia aprendido que ser notado significava ser punido. A senhora Corvina, uma mulher alta e esquelética com olhos que pareciam pedras de obsidiana, tinha um talento especial para encontrar falhas onde não existiam. Um prato mal lavado. Uma cama mal arrumada. Um olhar que durava um segundo a mais. Tudo era motivo para o porão frio, para as refeições perdidas, para as palavras venenosas que machucavam mais do que qualquer vara. Órfão maldito, ela sussurrava quando passava por ele nos corredores escuros. Sua mãe te abandonou porque viu o que você realmente era. Uma praga. Um erro. Elian nunca respondia. Apenas abaixava a cabeça e seguia em frente, carregando aquelas palavras como pedras em um saco que ficava cada dia mais pesado. À noite, quando todos dormiam, ele subia até o sótão empoeirado do orfanato, um lugar proibido onde ninguém mais ia. Ali, entre caixas velhas e móveis quebrados, ele havia criado seu único refúgio. Uma vela roubada, um cobertor rasgado, e um livro desbotado que encontrara enterrado sob tábuas soltas no chão. O livro não tinha título na capa manchada pelo tempo, mas suas páginas contavam histórias de um mundo que Elian desejava desesperadamente que existisse. Histórias de criaturas antigas que protegiam os perdidos. Guardiões de pedra que despertavam quando chamados por almas em sofrimento. Seres místicos que não pertenciam ao mundo comum, mas que escolhiam permanecer nele por amor aos esquecidos, aos rejeitados, aos que não tinham mais ninguém. Tolos, Elian murmurava para si mesmo, virando as páginas amareladas. Contos de fadas para crianças estúpidas que ainda acreditam em magia. Mas ele lia mesmo assim. Todas as noites. Porque aquelas histórias eram a única coisa que o impedia de desaparecer completamente na escuridão que o consumia. Naquelas páginas, os órfãos encontravam propósito. Os solitários encontravam companhia. Os quebrados eram remendados por mãos impossíveis, feitas de pedra e musgo e amor antigo. Em uma noite particularmente brutal, depois de ter sido trancado no porão por 6 horas por olhar com insolência para a senhora Corvina, Elian voltou ao sótão com os dedos dormentes de frio e o estômago vazio gritando por comida. Ele abriu o livro em uma página que nunca havia lido antes. As palavras pareciam brilhar à luz fraca da vela, ou talvez fosse apenas sua visão embaçada pela exaustão e fome. Quando a solidão se torna insuportável, quando a escuridão ameaça consumir tudo o que resta de uma alma, existe um chamado antigo que pode ser feito. Um grito silencioso que atravessa a fronteira entre o mundo que conhecemos e o mundo que esquecemos. Os guardiões de pedra dormem em lugares esquecidos, esperando. Eles não podem ser comandados, não podem ser controlados. Mas podem ser chamados, por aqueles cujo sofrimento ressoa nas raízes da própria terra. Abaixo do texto havia símbolos que Elian não conseguia compreender totalmente, mas algo neles falava diretamente com a parte mais profunda de seu ser. Uma parte que ainda não havia desistido completamente. Uma parte que ainda sussurrava, fraca e moribunda, que talvez houvesse algo mais esperando por ele além daquelas paredes frias e cruéis. É estúpido, Elian disse para o ar vazio do sótão, mas suas mãos tremiam enquanto traçava os símbolos no chão empoeirado com um pedaço de carvão.
Completamente estúpido. Ele não sabia o que o fez continuar. Talvez fosse o desespero. Talvez fosse a parte dele que já não se importava com nada. Ou talvez fosse simplesmente porque, pela primeira vez em anos, ele queria acreditar em algo, mesmo que fosse uma mentira bonita que tornasse sua última noite no mundo um pouco menos solitária. Quando terminou de desenhar os símbolos, Elian fechou os olhos e sussurrou as palavras que o livro havia ensinado. Palavras em uma língua que ele não conhecia, mas que seu coração parecia reconhecer. E então, com a voz quebrada de um menino de 12 anos que havia perdido tudo, ele fez seu pedido ao universo indiferente. Eu só não quero estar mais sozinho. Nada aconteceu. Claro que não. Elian riu amargamente de si mesmo, limpando as lágrimas que finalmente haviam escapado. Que idiota ele havia sido, acreditando mesmo por um momento que desenhos no chão e palavras sussurradas pudessem mudar algo. Magia não existia. Guardiões não existiam. Existia apenas a dor, a fome, e a certeza de que amanhã seria tão terrível quanto hoje. Ele se enrolou no cobertor rasgado e fechou os olhos, desejando não acordar. Mas acordou. Com o sol da manhã filtrando através das rachaduras do telhado, e com a voz estridente da senhora Corvina gritando seu nome lá embaixo. Mais uma punição estava esperando. Sempre estava. Os dias seguintes se arrastaram em uma neblina de sofrimento rotineiro. Elian foi privado de refeições por 3 dias por preguiça ao limpar os corredores. Foi forçado a lavar a roupa de todas as crianças sozinho quando a senhora Corvina decidiu que ele havia olhado torto para um dos outros órfãos. Cada dia era uma batalha para sobreviver, para encontrar pequenos pedaços de pão nas lixeiras da cozinha, para roubar alguns minutos de sono sem ser descoberto. No 10º dia após o ritual fracassado, algo mudou. Começou como um sussurro na parte de trás da mente de Elian. Uma sensação de que algo o estava procurando, vasculhando a escuridão para encontrá-lo. Ele tentou ignorar, atribuindo isso à fome e ao cansaço extremo. Mas a sensação crescia, insistente como batidas em uma porta trancada. Venha! A palavra não era audível, mas Elian a sentiu em seus ossos. Vinha da floresta que cercava o orfanato, uma extensão densa e antiga de árvores que as crianças eram proibidas de explorar. A senhora Corvina havia dito 1000 vezes que monstros viviam naquela floresta. Que crianças que entravam nunca mais voltavam. Elian sempre havia assumido que eram mentiras para mantê-los assustados e obedientes. Mas agora... Venha! Você me chamou. Eu respondi. Era impossível. Completamente impossível. E ainda assim, naquela noite, quando o orfanato finalmente silenciou e os roncos das outras crianças ecoavam pelos dormitórios, Elian se levantou. Seus pés se moviam quase por conta própria, guiados por algo maior que sua vontade. Ele desceu as escadas rangentes, atravessou a cozinha silenciosa, e destrancou a porta dos fundos com mãos que não tremiam mais. A floresta o esperava como uma boca aberta e escura. Elian hesitou na beira da vegetação densa, o coração martelando contra as costelas. Cada instinto gritava para ele voltar, para esquecer aquela loucura. Mas então ele pensou em voltar para o orfanato. Em acordar amanhã para mais um dia de dor. Em envelhecer naquele lugar até que a escuridão dentro dele consumisse tudo o que ainda restava de humano. Que diferença faz? Ele murmurou para a noite. E entrou na floresta. As árvores o engolfaram imediatamente. A luz da lua mal penetrava o dossel denso, e Elian tropeçava em raízes e pedras, os galhos arranhando seu rosto e braços. Mas aquela presença em sua mente o guiava como uma linha invisível, puxando mais fundo, até que o orfanato desapareceu completamente atrás dele. Ele andou por horas. Ou talvez minutos. O tempo parecia se comportar de forma estranha ali, esticando e comprimindo até perder todo o significado. Finalmente, Elian emergiu em uma clareira que não deveria existir. O luar banhava o espaço circular em prata líquida, iluminando algo no centro que fez o ar prender em seus pulmões. Uma estátua. Mas não qualquer estátua. Tinha mais de 3 metros de altura, esculpida em pedra cinza escura que parecia absorver a luz em vez de refleti-la. Sua forma era vagamente humanoide, mas distorcida, como se o escultor houvesse misturado homem e montanha e algo completamente outro. Braços longos e desproporcionais terminavam em mãos que eram quase garras. Ombros largos sustentavam uma cabeça sem rosto discernível,
apenas sugestões de características enterradas na pedra bruta. Musgo crescia em seus ombros e peito como uma capa viva. Vinhas se entrelaçavam em seus braços e pernas, conectando a criatura à própria terra. Mas eram os olhos que prenderam Elian no lugar. Duas depressões fundas onde olhos deveriam estar, mas de onde emanava uma luz verde pálida e fantasmagórica. Uma luz que parecia ver através dele, até o núcleo de sua alma ferida. Você veio. A voz não saiu da estátua, mas ressoou dentro da cabeça de Elian como um trovão distante. Antiga. Pesada como montanhas. E estranhamente, gentil. Você é real, Elian sussurrou, mal conseguindo formar as palavras. Suas pernas ameaçavam ceder sob ele. Sou real como a pedra sob seus pés. Sou real como a dor que carrega. Sou real como o chamado que fez quando a escuridão ameaçou consumir sua luz. Eu não tenho luz, Elian disse, e odiou como sua voz soou pequena e quebrada. Não há nada em mim além de vazio. A criatura de pedra se moveu. O movimento foi lento, deliberado, como uma montanha decidindo mudar de lugar. Pedras rangeram. Terra tremeu. E então aquela mão impossível, feita de rocha e musgo e tempo antigo, se estendeu em direção a Elian. Você tem luz suficiente para me chamar através do sono de 1000 anos. Você tem luz suficiente para sobreviver em um lugar que devora almas. Você tem luz, pequeno. Apenas esqueceu onde procurar. Elian olhou para a mão estendida por um longo momento. A parte racional de sua mente, a parte que havia aprendido a não confiar em nada nem ninguém, gritava para ele correr. Isto era loucura. Isto era impossível. Criaturas de pedra não existiam. Magia não era real. Ele estava sonhando ou delirando ou finalmente havia enlouquecido de vez. Mas então ele pensou, e se eu enlouqueci? O que há de tão valioso em minha sanidade que eu deveria me apegar a ela? O mundo real só me trouxe dor. Ele tocou a mão de pedra. Imediatamente, uma onda de sensações o inundou. Peso. Idade. Memórias que não eram suas, como páginas de um livro sendo folheadas rapidamente demais para ler, mas deixando impressões. Florestas primordiais que cobriam o mundo inteiro, criaturas impossíveis caminhando sob céus diferentes, vozes cantando em línguas que a humanidade havia esquecido. E através de tudo isso, uma solidão tão profunda e antiga que fez a solidão de Elian parecer um sussurro em comparação. Eu sou Kael. Fui esculpido das montanhas quando o mundo era jovem. Fui criado para proteger, para guardar aqueles que não podem se defender. Mas os tempos mudaram, e os humanos esqueceram. Dormi aqui por eras incontáveis, esperando. Esperando por um chamado que ressoasse verdadeiro. Por que eu? Elian perguntou, sua mão ainda tocando a pedra fria e estranhamente viva. Eu não sou especial. Eu não sou nada. Você é tudo o que procurei. Uma alma em sofrimento genuíno. Uma criança perdida em um mundo cruel. Um coração que ainda não desistiu completamente, mesmo quando deveria. Você me chamou, Elian. E agora, se aceitar, eu ficarei. Ficar? O que você quer dizer? A criatura de pedra, Kael, se agachou lentamente, trazendo sua massa imensa para mais perto do nível de Elian. Aqueles olhos verdes e brilhantes o estudavam com uma intensidade que deveria ter sido aterrorizante, mas de alguma forma, não era. Eu me tornarei seu guardião. Seu protetor. Onde você for, eu seguirei. Quando você precisar, eu estarei lá. Aqueles que o machucaram aprenderão o significado do medo. Aqueles que o rejeitaram verão seu erro. Você nunca mais estará sozinho. Parecia bom demais para ser verdade. E Elian havia aprendido há muito tempo que coisas que pareciam boas demais para serem verdade sempre escondiam uma faca nas costas. E o que você quer em troca? Ele perguntou, forçando sua voz a soar mais firme do que se sentia. Nada é de graça. Qual é o preço? Kael ficou silencioso por um longo momento, e Elian poderia jurar que viu algo como tristeza naqueles olhos impossíveis. Percepção sábia para alguém tão jovem. Você está correto. Sempre há um preço. O meu é simples. Enquanto eu for seu guardião, você carregará parte de minha essência. Pedra em seu sangue. Peso em sua alma. Você verá o mundo como eu vejo, sentirá o tempo como eu sinto. Você andará entre dois mundos, o humano e o místico,
e nunca pertencerá completamente a nenhum dos dois. Este é o fardo de ser ligado a um guardião. Elian considerou isso. Nunca pertencer completamente a nenhum mundo. Ele sorriu amargamente. Eu já não pertenço a lugar nenhum. Então isso não muda muito, não é? Talvez. Ou talvez mude tudo. A escolha é sua, pequeno Elian. Você pode voltar ao orfanato agora. Esquecer esta noite como um sonho estranho. Continuar sua vida como estava. Ou você pode aceitar meu pacto. E nada jamais será o mesmo. A escolha deveria ter sido difícil. Mas para Elian, que havia perdido tudo e não tinha nada mais a perder, foi a coisa mais fácil do mundo. Eu aceito. No momento em que as palavras deixaram seus lábios, algo fundamental mudou. Não foi dramático, nenhuma explosão de luz ou trovão místico. Foi sutil. Como se uma porta que estivera trancada a vida inteira de repente se abrisse, revelando um quarto que sempre estivera lá, apenas invisível. Elian sentiu isso no peito primeiro. Um calor que se espalhava de seu coração para seus membros, carregando consigo um peso que não era físico, mas de alguma forma era mais real que qualquer coisa que já havia experimentado. Ele olhou para suas mãos e viu por um momento, apenas um momento, veios cinzentos correndo sob sua pele como rios de pedra líquida. Piscou, e eles sumiram. Mas a sensação permaneceu. Está feito. O vínculo está formado. Você me pertence agora, e eu pertenço a você. Até que um de nós deixe de existir. Kael se levantou, sua forma massiva bloqueando as estrelas. Mas quando ele deu um passo em direção a Elian, o menino não sentiu medo. Sentiu algo que não experimentava há tanto tempo que quase não reconheceu: segurança. O que acontece agora? Elian perguntou, sua voz ecoando estranhamente na clareira silenciosa. Agora, você volta para seu mundo. E eu vou com você. Mas primeiro. Kael estendeu uma mão, e da terra ao redor de seus pés, pedras começaram a emergir. Elas flutuavam no ar como folhas levadas pelo vento, girando e dançando, antes de se fundirem em formas impossíveis. Em momentos, uma pequena estátua de pedra pousou na palma da mão de Kael, uma miniatura perfeita dele mesmo, não maior que o punho de Elian. Mantenha isto com você. Enquanto a carregar, posso encontrá-lo. Posso protegê-lo. Mesmo quando não puder me ver, saberei onde você está. Elian pegou a estatueta. Era mais leve do que parecia possível para a pedra, e quente ao toque, como se tivesse vida própria. Ele a segurou contra o peito como um talismã. E quanto a você? Você vai voltar a dormir? Não. Agora que despertei, não posso voltar ao sono tão facilmente. Permanecerei nas sombras da floresta, observando, esperando. Quando você precisar de mim, e você precisará, pequeno Elian, eu virei. Eu sempre virei. Havia tanto que Elian queria perguntar, tanto que não entendia. Mas a exaustão de tudo que havia acontecido estava começando a pesar sobre ele. Seus olhos ardiam, e o mundo começava a girar levemente. Você precisa descansar. Vá agora. Volte ao lugar que chama de lar, mesmo que ele não mereça esse nome. Mas lembre-se, você não está mais sozinho. E em breve, aqueles que o feriram entenderão o erro que cometeram. Havia algo na voz de Kael, algo escuro e perigoso escondido sob a gentileza, que fez Elian se arrepiar. Mas não de medo. Era algo mais próximo de satisfação. A jornada de volta através da floresta foi estranhamente mais curta do que a ida. Ou talvez fosse apenas que Elian agora via o caminho com uma clareza que não tinha antes. As sombras pareciam menos ameaçadoras. Os sons noturnos, menos sinistros. Era como se a floresta soubesse que ele estava sob proteção agora, e se curvasse levemente em respeito. Quando Elian emergiu na borda da clareira atrás do orfanato, o céu estava começando a clarear com os primeiros sinais de amanhecer. Ele havia passado a noite inteira na floresta, mas de alguma forma não se sentia cansado. Sentia-se diferente, mais sólido, como se seus pés estivessem mais firmemente plantados no chão do que nunca. Ele entrou pela porta dos fundos que havia deixado destrancada, subiu as escadas silenciosamente, e deslizou para sua cama estreita momentos antes de ouvir os primeiros sons das outras crianças acordando. Ninguém havia notado sua ausência. Claro que não. Ninguém nunca notava Elian. Mas algo havia mudado.
Ele podia sentir no ar, na forma como a luz matinal entrava pela janela suja, na textura do cobertor áspero contra sua pele. O mundo parecia mais nítido, mais real. E enterrada fundo em seu bolso, a pequena estátua de pedra pulsava com calor gentil contra sua coxa. Quando a senhora Corvina gritou para todas as crianças descerem para o café da manhã, Elian se levantou com os outros. Mas desta vez, quando ele passou por ela no corredor, e ela abriu a boca para soltar seu veneno habitual, algo a fez parar. Seus olhos se estreitaram, estudando-o com uma expressão que Elian nunca havia visto antes. Desconfiança. E talvez, apenas talvez, o menor lampejo de medo. Os dias que se seguiram foram estranhos de maneiras que Elian não conseguia completamente articular. Por fora, tudo continuava o mesmo, as mesmas tarefas brutais, a mesma comida ruim, os mesmos quartos frios e úmidos. Mas por dentro, algo havia fundamentalmente mudado. Ele podia sentir Kael, uma presença constante no fundo de sua consciência. Não intrusiva, mas sempre lá. Como uma sombra protetora que nunca o abandonava. E as outras crianças notaram. Elian havia sido invisível por tanto tempo que se tornou parte da mobília, mas agora os outros órfãos o olhavam de forma diferente. Alguns com curiosidade. Outros com algo próximo de medo. Como se pudessem sentir a mudança nele mesmo sem entender o que era. A senhora Corvina definitivamente sentiu. Ela o observava agora com olhos afiados, procurando falhas, esperando por uma oportunidade de esmagá-lo como sempre fazia. Mas algo a impedia de tratá-lo com a mesma crueldade casual de antes. Talvez fosse a forma como Elian a encarava de volta agora, seus olhos não mais fugindo dos dela. Talvez fosse o peso novo que ele carregava, uma gravidade que não deveria existir em um menino de 12 anos. Ou talvez fosse o que aconteceu na quinta noite após o pacto. Havia começado como sempre começava, com a senhora Corvina decidindo que Elian havia cometido algum pecado imaginário. Desta vez, era que ele havia roubado o pão da cozinha. O que era verdade, mas apenas porque ela havia o privado de jantar por 2 dias seguidos. Elian estava fraco de fome, tonto, e quando ela o agarrou pelo braço com dedos que pareciam garras, arrastando-o em direção ao porão de punição, algo nele se quebrou. Não foi uma decisão consciente. Ele apenas pensou, com cada fibra de seu ser, eu preciso de você. E Kael respondeu. A mudança no ar foi imediata. O corredor ficou repentinamente frio, tão frio que o bafo das crianças apavoradas se tornou visível em névoas brancas. As velas ao longo das paredes tremularam e se apagaram, deixando apenas a luz fraca da lua filtrando através das janelas. E então veio o som. Pedra contra pedra. Lento. Deliberado. Vindo de fora, mas se aproximando. Cada passo fazia o orfanato inteiro tremer, poeira caindo do teto, quadros nas paredes balançando em seus ganchos. A senhora Corvina soltou o braço de Elian, seus olhos arregalados em terror enquanto ela olhava para a porta da frente. Todas as crianças haviam parado de se mover, congeladas em posições de medo primitivo. A porta explodiu. Não foi aberta. Foi destruída. Pedaços de madeira voaram para dentro enquanto algo imenso e impossível preencheu o espaço vazio. Kael teve que se agachar para entrar, sua massa de pedra viva raspando no batente da porta e deixando marcas profundas na madeira. Musgo pendia de seus ombros como uma capa real. Seus olhos verdes brilhavam com uma intensidade que transformava a noite em dia fantasmagórico. O guardião de pedra não disse nada. Não precisava. Sua mera presença era uma declaração de intenção. Crianças gritaram. Algumas fugiram para os cantos. Outras ficaram paralisadas onde estavam, lágrimas rolando por suas bochechas. Mas Kael não olhou para nenhuma delas. Seus olhos, se aqueles poços de luz verde podiam ser chamados de olhos, estavam fixos em uma única pessoa. A senhora Corvina. Você feriu aquele que está sob minha proteção. A voz de Kael preencheu o orfanato como um trovão, fazendo as janelas tremerem em suas molduras. Não era alta, mas carregava um peso que pressionava contra os tímpanos, contra os ossos, contra a própria alma. Isto não pode ser real, a senhora Corvina balbuciava, recuando até que suas costas bateram contra a parede. Toda sua crueldade habitual havia evaporado, deixando apenas uma mulher aterrorizada diante de algo que sua mente não conseguia processar. Você o privou de comida, de calor, de dignidade.
Você o feriu com palavras e ações. Você tentou quebrar seu espírito. Kael deu um passo em direção a ela. O chão rachou sob seu peso. Eliam podia sentir a raiva de seu guardião como calor radiante, uma fúria antiga e terrível que havia sido contida por eras e agora finalmente encontrava um alvo digno. Kael, Eliam sussurrou. Ele não sabia o que dizer, mas sentiu que precisava dizer algo. O que você vai fazer? O guardião parou, aqueles olhos verdes se voltando brevemente para Eliam. E naquele olhar, o menino viu uma pergunta silenciosa. O que você quer que eu faça? Era uma escolha impossível. Parte de Eliam queria ver a senhora Corvina sofrer como ela o havia feito sofrer. Queria vê-la destruída, aterrorizada, quebrada. Mas outra parte, uma parte menor mas ainda viva, lembrava que ele não queria se tornar como ela. Não queria que a crueldade definisse quem ele era. Faça ela entender, Eliam disse finalmente, sua voz mais firme do que esperava. Faça ela sentir o que eu senti. Mas, não a mate. Kael inclinou a cabeça, considerando. Então ele se virou de volta para a senhora Corvina, que havia desmoronado no chão, tremendo violentamente. Você terá uma chance. Uma. Nunca mais toque nesta criança. Nunca mais permita que nenhuma criança sob seu cuidado sofra como ele sofreu. Se eu descobrir que você voltou aos seus velhos caminhos. Ele não precisou terminar a ameaça. A mão massiva de pedra se estendeu, dedos fechando-se ao redor da coluna de madeira ao lado da cabeça da senhora Corvina. Com um aperto casual que não deveria ser possível, a madeira sólida se estilhaçou em lascas, partículas de pó caindo sobre seu cabelo. Entendido. A senhora Corvina assentiu freneticamente, soluços sacudindo seu corpo. E então, tão repentinamente quanto havia chegado, Kael se retirou. Ele passou por Eliam, uma mão de pedra tocando brevemente o topo da cabeça do menino em um gesto quase paternal, antes de desaparecer pela porta destruída na noite. O silêncio que ele deixou para trás era absoluto. Nas semanas que se seguiram, o orfanato de Cinzas Altas mudou de maneiras que ninguém poderia ter previsto. A senhora Corvina tornou-se uma sombra de si mesma, encolhendo-se sempre que Eliam aparecia, seus olhos sempre vasculhando os cantos em busca da criatura de pedra que a havia aterrorizado. Ela ainda comandava o orfanato, mas sua crueldade havia sido substituída por um medo vigilante. As refeições melhoraram. As punições cessaram. As palavras venenosas morreram em seus lábios antes que pudessem ser proferidas. As outras crianças olhavam para Eliam com uma mistura de reverência e terror. Alguns o evitavam completamente, fazendo cruzes com os dedos quando ele passava, como se fosse algum tipo de demônio disfarçado de menino. Outros, os mais corajosos ou desesperados, começaram a se aproximar dele timidamente. Uma menina pequena chamada Lily, que tinha cicatrizes de queimaduras no braço de quando a senhora Corvina a havia punido com ferro quente, foi a primeira. Você tem um anjo guardião, ela sussurrou uma noite, seus olhos grandes e esperançosos. Eliam havia considerado a pergunta. Um anjo? Não, Kael era algo completamente diferente. Mais antigo, mais estranho, mais conectado à terra e pedra do que a qualquer céu celestial. Mas ele não tinha palavras para explicar isso a uma criança de 6 anos. Algo assim, ele respondeu finalmente. Algo que protege. Ele pode me proteger também? A pergunta partiu algo em Eliam. Ele pensou em todas as noites que havia rezado por proteção que nunca veio, todas as vezes que havia desejado ter alguém, qualquer um, que se importasse o suficiente para mantê-lo seguro. E agora ele tinha isso. Mas e quanto às outras crianças? E quanto a Lily, com suas cicatrizes e seus pesadelos? E quanto aos outros órfãos que ainda sofriam de maneiras que ele não podia ver? Naquela noite, Eliam voltou à floresta. Não precisou procurar por muito tempo. Kael estava esperando na mesma clareira onde haviam se encontrado pela primeira vez, como se soubesse que o menino viria. Você tem perguntas. Não são só perguntas, Eliam disse, sentando-se em uma pedra musgosa perto dos pés do guardião. Eu preciso entender o que sou agora. O que somos. Você é uma criança que fez um pacto com uma força antiga. Você carrega minha essência em seu sangue. Isso lhe dá certas habilidades, sensibilidades. Você pode sentir coisas que outros não podem.
Pode ver através de véus que ocultam o místico do mundano. Com o tempo, aprenderá a moldar a pedra com seu toque, a sentir a terra respirar sob seus pés. E as outras crianças? Você só pode proteger a mim. Kael ficou em silêncio por um longo momento, e Elian aprendeu a ler essas pausas. O guardião não estava sendo evasivo, estava escolhendo as palavras cuidadosamente, traduzindo pensamentos de pedra e tempo em linguagem humana. Meu vínculo é com você. É através de você que meu poder flui. Mas, se você desejar, se seu coração realmente se importar com a segurança deles, posso estender minha proteção. Não tão forte quanto a sua, mas o suficiente. O orfanato inteiro pode tornar-se terreno sagrado, sob minha vigília. Mas isto tem um custo. Que custo? Quanto mais eu protejo, mais de minha essência você deve carregar. Mais pesado o fardo se torna. A pedra em seu sangue crescerá. Você se tornará menos humano e mais, outra coisa. Ainda você mesmo, ainda Elian, mas mudado de maneiras que não podem ser desfeitas. Elian pensou em Lily, em suas cicatrizes, em seus olhos esperançosos. Pensou em todas as outras crianças que dormiam com medo de serem punidas na manhã seguinte. E então pensou em si mesmo, na solidão que o havia quase consumido, no desespero que o havia levado a fazer um pacto impossível. Eu aceito o custo, ele disse. Proteja-os. E assim Kael o fez. Naquela noite, o guardião caminhou até a borda da propriedade do orfanato, suas enormes mãos de pedra tocando o solo em pontos específicos. Onde ele tocava, pequenas pedras emergiam da terra, marcadores invisíveis aos olhos comuns, mas brilhando com uma luz sutil para aqueles que podiam ver. Um círculo de proteção. Uma barreira de vontade antiga e poder primordial. Elian observou, e sentiu o peso crescer dentro dele. Literalmente crescer. Quando tocou seu próprio peito, podia jurar que sentia algo sólido e frio perto de seu coração, algo que não era carne nem osso, mas pedra viva. Seus dedos pareciam mais pesados. Seus passos faziam a terra render levemente de maneiras que não faziam antes. Mas quando voltou para o orfanato e viu Lily dormindo pacificamente pela primeira vez em meses, o rosto relaxado e livre de pesadelos, Elian soube que havia feito a escolha certa. Os meses passaram. O outono deu lugar ao inverno, e o inverno à primavera. Elian cresceu, não apenas em idade, mas em compreensão. Kael vinha para a floresta todas as noites, ensinando coisas que nenhum livro poderia ensinar. Como ouvir o sussurro da terra. Como sentir a presença de outras criaturas místicas que caminhavam escondidas pelo mundo. Como moldar pequenas pedras com sua vontade, um truque que Elian praticava obsessivamente, criando pequenas esculturas que dava às crianças menores. Mas com o conhecimento veio a solidão de um tipo diferente. Elian podia estar entre as outras crianças agora sem medo, podia até ter algo próximo de amigos, mas havia uma barreira invisível entre ele e eles. Ele via coisas que elas não podiam ver. Sentia coisas que suas mentes não podiam compreender. Caminhava entre dois mundos, como Kael havia avisado, e não pertencia completamente a nenhum dos dois. Uma noite, deitado em sua cama, Elian sussurrou para a escuridão: valeu a pena? Desistir de ser completamente humano? E da floresta além, mesmo através de paredes e distância, ele sentiu a resposta de Kael como um pulso quente contra seu coração de pedra crescente. Esta é uma pergunta que só você pode responder, meu protegido. Mas saiba isto, você salvou mais almas que apenas a sua própria. E isso, por si só, tem valor imensurável. No 13º aniversário de Elian, algo mudou de forma irreversível. Ele acordou naquela manhã sentindo-se estranhamente leve, como se seu corpo pesasse menos que o normal. Mas quando tentou se levantar da cama, descobriu o oposto. Seus membros estavam pesados, tão pesados que levou esforço real apenas para se sentar. Quando olhou para suas mãos na luz fraca da alvorada, o que viu o fez prender a respiração. Veios de pedra cinza corriam sob sua pele, não mais fugidios e temporários como antes, mas permanentes. Visíveis. Seus dedos tinham uma qualidade levemente translúcida nas pontas, como se estivessem começando a se transformar em algo entre carne e mineral. E quando pressionou a palma contra o peito, sentiu algo sólido e frio onde seu coração deveria estar batendo quente e vivo. Pânico o inundou. Ele cambaleou até o pequeno espelho quebrado no canto do dormitório,
os outros órfãos ainda dormindo, e estudou seu reflexo. Seus olhos haviam mudado. Ainda eram castanhos, mas com manchas de verde-cinza que não estavam lá antes. Sua pele tinha um tom acinzentado sob a superfície, sutil mas inegável. Ele estava se tornando pedra. Eliam fugiu para a floresta antes que alguém mais acordasse, tropeçando através das árvores até a clareira onde Cael sempre esperava. O guardião estava lá, imóvel como sempre, mas seus olhos verdes se acenderam com reconhecimento no momento em que Eliam emergiu. O que está acontecendo comigo? Eliam gritou, estendendo suas mãos com veios de pedra. Você disse que eu carregaria sua essência, não que me tornaria você. Acalme-se. Acalmar? Estou virando pedra. Eu posso sentir meu coração endurecendo no peito. Como posso me acalmar? Cael desceu lentamente até ficar na altura dos olhos de Eliam, uma mão massiva se estendendo para tocar gentilmente o ombro do menino. O toque era pesado mas reconfortante, lembrando Eliam de todas as noites que o guardião havia estado lá, todas as vezes que havia protegido não apenas ele, mas todas as crianças do orfanato. Você não está se tornando pedra. Você está se tornando uma ponte. Entre meu mundo e o seu. Entre o antigo e o novo. Sim, a transformação é real. Sim, ela continuará. Mas você não perderá quem você é. Você apenas expandirá. Tornará-se mais do que era. E se eu não quiser me tornar mais? Eliam sussurrou, lágrimas ardendo em seus olhos. E se eu só quiser ser um menino normal? Ter uma vida normal? Essa escolha morreu na noite em que você me chamou. Você sabia disso, em seu coração. Uma vida normal nunca foi uma opção para você, Eliam. Mesmo antes de mim, você era diferente. Marcado pelo sofrimento, sim, mas também por uma capacidade de sobreviver que outros não têm. A pedra apenas tornou visível o que sempre esteve lá, sua força inabalável. Não me sinto forte. Sinto-me assustado. E esse é o paradoxo da verdadeira força. Ela vem não da ausência de medo, mas da capacidade de seguir em frente apesar dele. Você está assustado, e ainda assim veio até mim buscando respostas em vez de se esconder. Você está se transformando, e ainda assim seu primeiro pensamento não foi para si mesmo, mas para as crianças que protege. Isto é força, Eliam. Isto é o que o torna digno de carregar minha essência. Eliam respirou fundo, tentando processar as palavras. Quando finalmente falou novamente, sua voz estava mais calma. Isso vai continuar? A transformação? Sim. Não rapidamente, mas inevitavelmente. Com cada ano que passa, mais de você se tornará pedra. Mas com isso vem presentes. Você já sente, não sente? A força crescendo em seus membros. A capacidade de ouvir a terra cantando. Estes são apenas o começo. Cael estava certo. Agora que o pânico inicial havia diminuído, Eliam podia sentir outras mudanças. Quando pressionava seus pés contra o chão da floresta, podia sentir as raízes se estendendo profundamente na terra, podia sentir pequenos animais se movendo através do subsolo, podia sentir a vibração de água correndo em riachos subterrâneos. O mundo havia se tornado mais rico, mais texturizado, mais vivo de maneiras que não conseguia explicar. E quanto às outras pessoas? Elas vão perceber? Vão ter medo de mim? Alguns perceberão. Alguns terão medo. Assim é a natureza dos humanos, temer o que não entendem. Mas aqueles que importam, aqueles cujos corações são verdadeiros, verão através da pedra para o menino que ainda existe por baixo. E esses são os únicos que merecem sua preocupação. Eliam passou o resto daquela manhã na floresta com Cael, aprendendo a controlar as novas sensações que inundavam seus sentidos. O guardião ensinou-o a direcionar o poder que crescia dentro dele, a usá-lo de maneiras práticas. Quando Eliam concentrava sua vontade, podia fazer pequenas pedras levitarem, podia moldar rochas macias como argila, podia sentir fraquezas em estruturas de pedra e fortalecê-las com um toque. Eram truques pequenos, mas que preenchiam Eliam com uma sensação de admiração que ele não sentia há anos. Talvez não fosse tão terrível assim, este destino que havia escolhido. Talvez houvesse beleza em se tornar algo mais do que humano, algo conectado aos próprios ossos da terra. Quando finalmente voltou ao orfanato, o sol já estava alto. Ele esperava punição por sua ausência,
mas em vez disso encontrou Lily esperando por ele na porta dos fundos, seus olhos arregalados de preocupação. Você está bem? Você parece diferente. Elian olhou para suas mãos, para os veios de pedra que agora marcavam sua pele permanentemente. Não havia como escondê-los, não realmente. Ele poderia vestir luvas, poderia evitar ser visto, mas isso seria apenas adiar o inevitável. Estou mudando, ele disse simplesmente. Mas ainda sou eu. Ainda sou seu amigo. Lily estudou-o por um longo momento, então estendeu sua pequena mão e tocou uma das veias de pedra em seu braço. Parece frio, mas legal também. Como mármore. E naquele simples gesto de aceitação, Elian sentiu algo ceder dentro dele. Talvez fosse possível caminhar entre dois mundos. Talvez ele não precisasse escolher entre ser humano e ser outra coisa. Talvez pudesse simplesmente ser Elian, estranho, transformado, mas ainda ele mesmo no fundo. 5 anos passaram como páginas virando em um livro antigo. O menino que havia sido Elian cresceu em algo difícil de classificar, nem totalmente humano, nem completamente outra coisa, mas uma síntese única dos dois. Em seu 18º aniversário, ele estava na beira da floresta que havia se tornado seu segundo lar, olhando para trás no orfanato que não era mais uma prisão, mas também não era mais onde ele pertencia. A transformação havia continuado, como Kael havia prometido. Metade do corpo de Elian agora era pedra viva, seu braço esquerdo completamente transformado em granito cinza escuro com veios de quartzo brilhando como estrelas embaixo da superfície. Parte de seu peito e ombro compartilhavam a mesma qualidade, e manchas de pedra salpicavam suas pernas como continentes em um mapa de carne e mineral. Seu coração ainda batia, mas era um som diferente agora, mais lento, mais profundo, como pedras rolando em um rio subterrâneo. Mas o mais estranho eram seus olhos. Completamente verdes agora, brilhando levemente na escuridão como os de Kael. Os outros órfãos haviam se acostumado com sua aparência ao longo dos anos, mas estranhos ainda recuavam quando viam pela primeira vez, fazendo cruzes ou murmurando proteções contra o mal. Elian havia aprendido a não se importar. Ou pelo menos, a não deixar que isso definisse. O orfanato havia se transformado sob sua vigília silenciosa e a proteção de Kael. A senhora Corvina havia eventualmente partido, substituída por uma mulher mais gentil que realmente se importava com as crianças. O lugar ainda era pobre, ainda mal tinha comida suficiente, mas não era mais um lugar de crueldade. Era um lar imperfeito para crianças imperfeitas, e isso era suficiente. Lily, agora com 11 anos, havia se tornado algo como uma irmã mais nova para Elian. Ela o seguia pela floresta às vezes, fascinada pelas coisas que ele podia fazer, moldar pedras, ouvir a terra, comunicar-se silenciosamente com Kael. Ela não tinha medo de sua transformação. Na verdade, ela a achava linda. Você parece uma estátua ganhando vida, ela havia dito uma vez. Como algo de um conto de fadas. Contos de fadas geralmente têm finais felizes, Elian havia respondido. Eu não tenho certeza de como minha história termina. Então ainda não terminou. Isso significa que ainda pode ser feliz. Agora, parado na beira da floresta em seu 18º aniversário, Elian pensou naquelas palavras. Sua história estava longe de terminar. Na verdade, parecia que estava apenas começando. Havia um mundo inteiro lá fora além do orfanato e da floresta, um mundo cheio de mistérios que chamavam para parte dele que não era mais completamente humana. Kael emergiu das árvores atrás dele, tão silencioso quanto sempre para algo tão grande. O guardião havia se tornado mais do que um protetor ao longo dos anos. Havia se tornado um professor, um amigo, algo próximo de um pai para um menino que nunca conhecera o seu próprio. Você está pensando em partir? Não era uma pergunta. Kael podia sentir os pensamentos de Elian agora quase tão claramente quanto seus próprios. Eu tenho que partir, Elian disse. Há mais como eu lá fora, não há? Outros que fizeram pactos. Outros que caminham entre mundos. Sim. Não muitos, mas eles existem. Espalhados pelo mundo, cada um carregando sua própria magia, seus próprios fardos. Alguns você reconhecerá como parentes. Outros serão estranhos mesmo no seu estranhamento. Eu quero encontrá-los. Quero entender o que sou. O que posso me tornar. E as crianças? Elas ainda precisam de proteção. Elian sorriu,
tocando seu peito onde a estátua em miniatura de Kael ainda descansava, carregada agora em uma bolsa de couro em vez de um bolso. A proteção que você colocou ao redor deste lugar permanece, não? E você estará aqui, observando. Sempre. Mas você fará falta. Especialmente para a pequena Lily. Eu voltarei. Não vou abandoná-los como fui abandonado. Mas preciso fazer isso. Preciso ver o mundo, entender meu lugar nele. Kael ficou em silêncio por um longo momento, então colocou uma mão massiva no ombro de Elian. A pedra de seu braço ressoou com o toque, reconhecendo o parente. Então vá, meu filho de pedra. Vá e encontre outros como você. Aprenda os segredos que eu não posso ensinar. Mas lembre-se, não importa quão longe você vegue, não importa o que você se torne, sempre haverá um lugar para você aqui. Na floresta. No silêncio entre as pedras. No coração do guardião que você despertou. Elian abraçou Kael, seus braços mal alcançando ao redor da massa do guardião. Era como abraçar uma montanha, mas uma montanha que abraçava de volta com gentileza surpreendente. Obrigado, Elian sussurrou, por me encontrar naquela noite. Por me dar um motivo para continuar. Por me mostrar que ser diferente não significa estar sozinho. Foi você quem me encontrou, pequeno. Foi você quem teve a coragem de alcançar a escuridão e tocar algo além da compreensão. Eu apenas respondi ao chamado. O resto foi todo você. Quando Elian finalmente saiu do orfanato naquela manhã, uma pequena mochila nas costas contendo tudo o que possuía, Lily estava esperando para se despedir. Ela não chorou, embora seus olhos estivessem vermelhos. Em vez disso, ela pressionou uma pequena pedra lisa em sua mão, uma que ele havia moldado para ela anos atrás, gravada com símbolos de proteção. Para quando você precisar lembrar de para onde voltar, ela disse. Eu voltarei, Elian prometeu. Quando eu descobrir quem sou, voltarei e contarei tudo. E então ele partiu, caminhando pela estrada empoeirada que levava para longe da única casa que já conhecera. Cada passo era mais fácil que o anterior, como se a terra sob seus pés estivesse o guiando, mostrando o caminho. Atrás dele, na beira da floresta, Kael observava. E embora guardiões de pedra não sorriam, havia algo em sua postura, um orgulho quieto, uma satisfação profunda, que falava mais alto do que qualquer palavra. Vá bem, meu protegido. E quando o mundo tentar quebrar você, lembre-se, pedra não quebra facilmente. E quando finalmente o faz, torna-se apenas mais forte nos lugares onde foi remendada. A estrada se estendia à frente de Elian, desaparecendo em uma curva distante. Ele não sabia o que encontraria além daquela curva. Não sabia se haveria perigo, ou amizade, ou mais solidão de um tipo diferente. Mas pela primeira vez em sua vida, ele não caminhava com medo. Caminhava com propósito, com força nascida de sofrimento transformado em poder, com o conhecimento de que não importava o que acontecesse, ele nunca mais estaria verdadeiramente sozinho. Porque ele carregava a pedra em seu sangue. E a pedra, como ele havia aprendido, durava para sempre.